Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Clube Cirurgia Dermatológica. Tudo em paz por aí? Última vez que nós estaremos ao vivo em 2024. Esse ano que para nós foi um ano muito bom em termos de crescimento aqui do Clube Cirurgia Dermatológica. Para você que está chegando agora aqui na nossa página, tanto eu quanto a Bruna, nós somos médicos dermatologistas, eu sou dermatologista e cirurgião dermatológico. Nós somos fundadores do Clube Cirurgia Dermatológica. Essa página que é dedicada a ensinar cirurgia dermatológica para que você tenha segurança na realização dos seus procedimentos, para que você aprimore e que você tenha segurança. Por que aprimorar? Porque muitos já fazem cirurgia dermatológica. E aqui a gente ensina a aprimorar a técnica com segurança. E muitos estão começando, né? Estão paquerando a cirurgia dermatológica. Então, a gente ensina a ter segurança na realização dos procedimentos, né? Então, vamos chegando. Deixa eu colocar aqui o meu retorno. Hoje, estou muito feliz com esse nosso encontro. Vocês viram aí, a gente postou ao longo do dia alguns vídeos de procedimento, né, de bilobado, enfim. A gente, no CCD, eu estou preparando uma aula só disso e eu vou discutir isso com vocês lá na plataforma e eu vou apresentar algumas cirurgias de retalho, de bilobado, nossa, enfim, para que a gente possa discutir. Deixa eu colocar meu retorno aqui para a gente já começar. O tema de hoje é sobre abordagem prática do campo de cancerização. Pessoal, muitos aqui, então vocês vão dando oi assim que chegarem, tá? Quem for do CCD, a nossa plataforma, tá no YouTube também, essa tá só no Instagram, tá? Essa tá só no Instagram, Sabrina. Quem for chegando e for do CCD, vai dando um oi aí pra galera, vai dando oi, eu já vi que tem gente aí do CCD, mas fala assim, presente, 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 na nossa última live aqui. Hoje o conteúdo é sobre oncologia cutânea, mais especificamente tratamento. Ó, o Fabiano aí. Ó, Fabiano, como é que você tá? Quero informações sobre o curso de vocês. Então vou fazer o seguinte. Ô Fabiano, já que você faz parte do CCD, dá umas informações aí breves para. Ó, o Luiz também, dá umas informações breves para Ju Cabral, de como que é o CCD. Muito bem, eu vou deixar com os dois, tá? Já dei essa permissão aí para os dois. Ó, seu Nilson, conta para a Ju Cabral como é que é o CCD, hein? Vou dar essa missão aí para vocês, tá bom? Bom, todos aqui acredito que trabalham com dermatologia. E o tema de hoje é um tema super prático. O que eu quero passar aqui para vocês são coisas que tanto eu quanto a Bruna nós fazemos na nossa prática e nós nos baseamos sempre. Opa, tô sem microfone, peraí. Estão me ouvindo, né? E nós nos baseamos sempre na nossa prática em literatura, tá? Então, por vezes, obviamente, nós tiramos condutas da nossa experiência, né? Da experiência de outras pessoas, inclusive, mas a maior parte das vezes nós retiramos as condutas baseadas na literatura. Quem estuda dermatologia sabe que a gente tem um pouco de dificuldade de achar estudos robustos, referências que são bem contundentes, né, na literatura para respaldar a nossa prática em 100% das vezes. Mas a gente se esbarra em boas literaturas, que é o que a gente utiliza na nossa prática. Então, deixa eu colocar aqui para vocês a minha tela. Enquanto isso, vão chegando aí. Cadê o pessoal do CCD? Alguém falou com a Ju Cabral aí? Depois vocês mandam mensagem para ela aqui nas mensagens do vídeo. Ou Ju Cabral, né? O CCD é uma plataforma de ensino de cirurgia dermatológica. E nós temos nessa plataforma, deixa eu colocar aqui. E nós temos nessa plataforma já, assim, dezenas de alunos e a gente aprende cirurgia dermatológica por lá, através das nossas aulas, né? Deixa eu colocar com discussão, grupo de discussão, enfim, nós temos um grupo de WhatsApp que a gente fala de cirurgia dermatológica praticamente todos os dias.
e uma plataforma com os nossos vídeos, né? As cirurgias, as aulas, enfim. Deixa eu colocar aqui a minha tela para eu escrever para vocês. Ó, eu costumo falar que foi o melhor investimento do ano. Aí, Luiz. Muito bom. Luiz é um aluno super aplicado, excelente. Excelente mesmo. Muito bom. Só um minutinho, viu, gente? Só para eu colocar aqui o meu... Ah, não, não é isso aqui. Só para eu colocar a minha tela aqui. Ó, como não ser feliz em 2024 se eu entrei no CCD? Excelente, excelente. Adorei essa. Deixa eu conectar aqui a minha... o meu iPad aqui, só um minutinho. Pessoal, todo mundo aqui trabalha com dermatologia? Manda aqui para mim. Todo mundo trabalha com dermatologia? Me escreve aqui para mim, por favor. Deixa eu já fazer uma coisa aqui. Ah, ok. Ju Cabral trabalha. Sabrina, muito bem. Só um minutinho, só ajustando aqui um problema técnico. Natália, sim. E ó, dermatologia é a melhor área que existe na medicina, né? Vocês concordam comigo? Vocês concordam? Ainda mais para quem gosta de dermatologia clínica, cirúrgica, é um campo muito ainda a ser explorado, principalmente a cirúrgica. Gente, eu não estou conseguindo, deixa eu pedir ajuda aqui para a Bruna, que eu não estou conseguindo colocar a minha tela. Ó, trabalho em UBS. Só um minutinho, gente. Voltei. Eu acho que agora vai dar certo, hein? Pessoal, muitas expectativas para 2025. Quem tem expectativa aí de viver de dermatologia, de aprimorar os conhecimentos em cirurgia dermatológica, de ter a tão sonhada aprimorar, né, o conhecimento em cirurgia dermatológica, enfim. Eu vou te falar uma coisa, a gente tem sempre que buscar aprimoramento, viu? Ó, expectativa de entrar no CCD. Ô, Natália, você tem que entrar no CCD, Natália. Você tem que entrar no próximo. Ó, muito bem. Ó, vamos lá então. Então vamos falar de campo de cancerização. Vocês estão me ouvindo e vendo a minha tela? Muito bem. Eu sempre empolgo um pouquinho nas lives, tá? Então eu prometo entregar para vocês um conhecimento assim muito importante em cirurgia dermatológica nos próximos 45 minutos aí, tá? Ó, qualquer adjetivo é pouco para passar quão bom é o CCD. Entre no grupo e verá que é bom demais. Sonilson, ó, muito feliz com essa mensagem, viu? Muito feliz mesmo. Tela em branco. Ô, Gabriela, vai começar agora, ó. Então, bora lá. Campo de cancerização. Pessoal, o jeito que eu e a Bruna a gente explica aqui para vocês é exatamente o jeito que a gente estuda, tá? Então a gente reproduz aqui para vocês uma forma que a gente estuda e que a gente atualiza.
eu sou muito de escrever. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um caderno meu, ó, todo escrito. Então, o que a gente traz aqui para vocês é o que a gente vai colhendo dos artigos e da nossa experiência, e a gente condensa tudo aqui nas nossas lives. Obviamente, a gente não consegue entregar tudo na live. Então, por exemplo, a abordagem de melanoma, né? Eu falei aqui uma live sobre a abordagem de melanoma. Então, muitas pessoas gostaram muito, mas tem muito mais do que isso, e a gente entrega muito mais do que isso dentro da nossa plataforma, que é como a gente consegue, né? E uma coisa que vocês podem estar percebendo é que a gente não mais está abordando, pelo menos aqui nas lives do Instagram, a cirurgia aberta, sangue, nada disso. Bisturi, tesoura, porque nós fomos banidos algumas vezes no Instagram. Então, por a gente ter sido banido, a gente resolveu jogar a regra do jogo. Então, a gente não posta mais conteúdo dessa forma aqui, pelo menos, mas tem no nosso canal do YouTube. Enfim, por vezes a gente vai ter na nossa programação de aulas, né? Que a gente sempre faz 2 aulas por semana aqui com vocês, pelo Instagram. A sala de cirurgia, que é onde a gente leva para o Zoom, e aí lá no Zoom a gente explora todos os detalhes, eventualmente, de cada cirurgia, né? Cirurgia que a gente seleciona. Mas muito bem, hoje o assunto aqui é para falar de campo de cancerização. E aí, pessoal, o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, ó. Campo de cancerização teve a sua primeira definição em 1953. Em 1953, um pesquisador, ele cunhou esse termo, né? E aí esse termo, hoje não é restrito à dermatologia. Ele pode ser aplicado em várias regiões onde a gente encontra epitélio. Então, a região de mucosa, por exemplo, o epitélio colunar da bexiga, que reveste a bexiga. Então, existe esse cunho, né, essa definição de campo de cancerização em vários tecidos de revestimento, né? Não é restrito à pele. Então, esse é um primeiro ponto. Tanto é que esse termo foi cunhado através de pesquisas relacionadas à mucosa. Então, esse pesquisador, que é o Slauger, ele cunhou esse termo estudando células de mucosa. Só que esse é o primeiro aspecto que eu quero dizer para vocês. Aí vem um dado interessante aqui. 1953. Hoje nós estamos em 2024. Então, a primeira pergunta que eu quero deixar para vocês: será que esse termo, campo de cancerização, que foi cunhado lá em 1953, ele prevalece até hoje? Então, hoje, o que a gente sabe, né? Esse é um tema que vem sendo estudado e reestudado bastante, né? Só que, ó, aqui no final do século XIX, um outro pesquisador estudou, né, sobre o campo de cancerização na pele. Então, aqui no final do século XIX, é que esse termo, né, o campo de cancerização, foi atribuído à formação de cânceres e de lesões pré-malignas na pele. Então, foi cunhado em 1953 na mucosa. No final do século XIX, isso foi trazido, né, para a pele. E hoje, em 2024, o que nós temos? Eu vou tentar desenhar um elo aqui, tá? Tentar desenhar um elo para vocês entenderem a definição de campo de cancerização. Então, qual que é o elo aqui, ó? Ah, já mandaram mensagem aqui perguntando da próxima turma. Mas, ó, qual que é o elo de ligação que eu quero estabelecer aqui na cabeça de vocês? Existe um elo que é relacionado ao fotodano e existe um elo relacionado ao envelhecimento, tá? Envelhecimento. Então, pessoal, o que hoje a gente mais aceita dentro da dermatologia? O que é mais aceitável, né? Então, uma pele com fotodano evidente, então uma pele com fotodano evidente, que pode ou não apresentar queratoses actínicas, tá? Mas que esse processo, né, esse fotodano evidente, né, obviamente foi causado pela radiação ultravioleta tipo B, principalmente, mas também a UVA, tá? Então é um fotodano causado pela radiação ultravioleta que não necessariamente está gerando queratoses actínicas, tá? Então, por exemplo,
O que é um campo de cancerização hoje? Um conceito mais atualizado. É a presença de um fotodano evidente associado a envelhecimento, tá? Não necessariamente tem que ter a presença de queratoses actínicas. A gente vai entender de fato esse conceito quando eu falar para vocês sobre o tratamento, sobre a abordagem. Mas isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, ó, viu um paciente que já é envelhecido, né, que tem a pele envelhecida. O que é a pele envelhecida para nós, né, que trabalhamos com dermatologia? Esse paciente tem menos colágeno. Esse paciente tem menos fibroblasto. Esse paciente tem menos elastina. E acredita-se que todo esse processo de envelhecimento, a queda do colágeno, a deteriorização das fibras de elastina, a morte dos fibroblastos, o afinamento da derme, né? Então, aqui, ó, a diminuição da derme, né? Que necessariamente vai levar com diminuição do turgor e da elasticidade cutânea. Tudo isso está implicado no desenvolvimento do campo de cancerização, tá? Só que o fator aqui, sem dúvida nenhuma, mais importante é o fotodano, tá certo? Mas, gente, a primeira coisa que eu já quero desmistificar na cabeça de todos, não necessariamente a gente tem que ter queratose actínica para falar que aquilo é um campo de cancerização. Viu que a pele do paciente tem um dano actínico? O que é um dano actínico? É um dano causado pela exposição solar crônica. É um paciente já idoso, mesmo na ausência de queratoses actínicas, hoje nós tratamos esse paciente como um campo de cancerização. E aí, o que o UVA e o UVB aqui tem, o UVB principalmente, tem a ver nessa história, né? Essas radiações aqui, ó, esses comprimentos de onda radioativo, eles geram alteração no DNA, tá? E a alteração no DNA vai alterar as bases nitrogenadas. Alterou bases nitrogenadas, altera a transcrição de proteínas. Alterou transcrição de proteínas, você pode estar alterando proteínas que são oncoprotetoras, né? Proteínas que protegem o genoma humano. Então, uma das proteínas que pode estar alterada aqui e está bastante encontrada mutação nessa proteína é a P53. Então, quando a gente perde a proteção da P53 através de uma mutação que foi causada pela exposição ultravioleta, a gente tem a predisposição à formação de câncer de pele. E o câncer que figura aqui, ó, para nós, dentro do campo de cancerização, é o carcinoma espinocelular. Pessoal, vocês entenderam isso? Entenderam o meu raciocínio aqui? Tá tudo bem? Se vocês tiverem entendido o raciocínio, eu vou pular um pouquinho mais para frente, para que a gente possa falar especificamente de queratose actínica e a importância da queratose actínica nesse contexto de campo de cancerização. Tá tudo bem? Fala comigo, hein? Ó, já que nós quebramos o estigma de que campo de cancerização eu preciso ter queratose actínica, enfim, a gente está quebrando isso hoje. O que eu gostaria de dizer para vocês? Da mesma forma que eu quero que a gente esqueça isso, eu quero que vocês esqueçam também tudo que... Não é esquecer, mas ter um pensamento crítico no seguinte aspecto. Você abre um livro, você vê uma palestra, você vê um artigo e acha que só quem tem campo de cancerização é aquele paciente de olho azul, branco, que vive no campo, que trabalha na área rural, que fica exposto ao sol todo dia e que não usa protetor. Esse é quem tem maior risco, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Mas a gente se esquece de que você, todas as pessoas que têm exposição solar crônica, né, sem fotoproteção adequada, elas estão sujeitas ao desenvolvimento do campo de cancerização. Porque, veja, o próprio envelhecimento está implicado na fisiopatologia desse processo, né? Então, o fato de nós envelhecermos, isso já, de certa forma, predispõe a gente a ter câncer de pele, tá certo? E quando a gente combina isso com a fotoexposição, seja o paciente de olho azul, de olho escuro, pele, um fototipo mais alto, um fototipo mais baixo, todos terão risco. Uns terão risco maior, outros terão risco menor. Então, como que a gente faz na prática, né? Então, ó,
na nossa prática, o que nós vemos no campo de cancerização, né? A gente vê aquela área de fotodano importante, né? Então, o paciente tem aquela pele mais enrugada, com menos elasticidade, menos turgor. A pele, ela fica com um aspecto, assim, na palpação, um aspecto mais grosseiro, né? Então, isso tudo reflete para nós áreas de campo de cancerização, tá certo? E aí, quem é a vilã do campo de cancerização? A vilã do campo de cancerização é a queratose actínica. E aqui, pessoal, não adianta. Queratose actínica, ela é mais palpável do que visível, tá? Então, ela é mais palpável do que visível, tá certo? Isso é importante dizer porque dermato é muito visual. E se você não coloca a mão no seu paciente, se você não examina o seu paciente contato, às vezes você vai deixar passar a queratose actínica, tá? Então a queratose actínica, ela tem aquele aspecto mais áspero, mais pontiagudo, né? Por vezes associada a uma pápula, né? Aí já se torna visível, mas ela é mais palpável do que visível na maior parte das vezes. Então, tá na dúvida lá com o seu dermatoscópio, na avaliação clínica, palpe o paciente. O exame físico dermatológico, inclusive, ele é feito com a visualização e palpando toda a superfície, usando o seu tato, tá certo? Então, quando a gente percebe queratose actínica, ela é uma grande vilã para a gente. Por que a queratose actínica é vilã? Porque, ó, a queratose actínica, ela pode evoluir para um SEC, tá? E aí, qual o problema de evoluir para um SEC, né? O problema de evoluir para um SEC é que a última estimativa dos Estados Unidos é de que houve, sabe quantas mil mortes relacionadas ao SEC? 8.000, tá? 8.000 mortes. Então, o SEC, ao contrário, eu acho que eu estou tampando aqui vocês, né? O SEC, ao contrário da... Acho que agora vai melhorar. O SEC, ao contrário do CBC, ele pode matar o paciente. E aí, por que ele mata, né? Porque esse tipo de câncer aqui, ó, ele tem uma predisposição para metástase, eu vou chamar de MX, para linfonodo, principalmente, tá? Mas também para pulmão, tá certo? E para outras áreas do corpo. Então, ele tem um potencial metastático importante. E ainda, quando você vai tratar esse SEC, por exemplo, fazer radioterapia na região do linfonodo, ou radioterapia na região onde se tem um SEC, o paciente ele sofre com as complicações possíveis relacionadas à radioterapia, incluindo infecção local, sepse, radiodermites graves, que são verdadeiras queimaduras, né, causadas pela radiação para destruição desse tipo de câncer. Muito bem, então o SEC, ele está implicado em mortes, tá? E isso aqui é ano, tá bom? Então, 8.000, estima-se, né, 8.000 mortes por ano nos Estados Unidos. Só que, Matheus, eu entendi que QA pode evoluir para um SEC, mas como que eu sei que aquela QA vai evoluir para um SEC? Essa é a pergunta de $1 milhão, tá? Então, a gente não tem bola de cristal. A gente não sabe identificar qual QA vai evoluir para SEC. Aí você entende um raciocínio. Se eu não sei qual queratose actínica vai evoluir para SEC, o que é mandatório? O que é mandatório em dermatologia? Acabar com todas as QAs. Então, a gente não pode tolerar queratose actínica na nossa prática. Tá? Então, você não pode falar assim, ó, é uma queratose actínica, deixa essa queratose actínica para lá. Não, você tem que encarar a queratose actínica como uma lesão pré-neoplásica. Uma lesão pré-neoplásica. Muito bem. Quando o paciente tem múltiplas queratoses actínicas, por exemplo, tem muito fotodano, diversas queratoses actínicas, existe um risco, nas múltiplas, tá? Não estou falando uma. Nas múltiplas queratoses actínicas, é que esse paciente possa desenvolver em 16% de chance, né, dele desenvolver ao ano um carcinoma espinocelular em algumas dessas, tá? Então, quando ele tem muitas queratoses actínicas, ele tem uma chance, ó, bastante considerável, viu? De desenvolver um carcinoma espinocelular
que tem esse potencial metastático e também de mortalidade. Então, vocês compreendem a importância de se entender campo de cancerização quando a gente faz esse raciocínio, tá? Então, isso aqui é um raciocínio fácil de ser feito para que a gente possa entender o motivo da gente tratar campo de cancerização, ok? Se todo mundo tiver comigo aqui no raciocínio, eu vou pular para a parte da abordagem do campo de cancerização, hein? A gente já tem aí 25 minutos de live. Tá todo mundo aqui para falar? Posso passar para a abordagem? Talvez isso aqui eu esteja chovendo no molhado, né? Às vezes todo mundo aqui já tem essa noção, né? Mas eu gosto de fazer essa parte introdutória dentro desse assunto para mostrar para vocês a importância da abordagem. Então vamos lá, vamos falar de coisa prática. Vamos falar de coisa prática. Como que a gente faz a abordagem? Muito bem. Ótimo. Ó, a abordagem, vocês sempre vão lembrar de um tripé, tá? De um tripé. Por que é bom a gente fazer essas analogias, né? Porque fica fácil da gente gravar, tá? Então, eu vou desenhar aqui, ó, um tripé. Então, vi queratoses actínicas, ó, vou colocar aqui, ó, queratoses actínicas, barra, campo de cancerização cutâneo. Posso deixar assim? Posso deixar campo de cancerização cutâneo? Inclusive, esse termo aqui, ó, campo de cancerização cutâneo, eu aprendi num artigo de 2019, tá? Se vocês quiserem esse artigo, depois eu posso mandar para vocês. Só me mandar no direct. Esse artigo eu vou colocar dentro do CCD, que a gente está preparando uma grande novidade aí para 2025, deu um spoiler aí, mas eu vou colocar esse artigo lá para quem é do CCD, tá? Mas eu vou passar tudo que a gente faz na prática relacionado a esse artigo aqui agora. Muito bem. Então, pessoal, quando nós temos campo de cancerização cutâneo, né? Ou queratose actínica, o que a gente tem que pensar? O primeiro fator aqui, e é um fator óbvio, é fotoproteção, tá? Aí, essa fotoproteção, ela tem que ser física e ou química. E por que não barreira, né? Então, o que seria uma barreira? Não se expor ao sol com chapéu, usar camisa mais comprida, usar roupa que tampa aqui a região do pescoço, quando for viajar de carro, usar aqueles manguitos, enfim. Então, usar fotoproteção de forma adequada, tá? Então, esse é um primeiro pilar. Faz sentido na cabeça de vocês? Obviamente que faz, porque eu vi lá, ó, que o fotodano está implicado no desenvolvimento do campo de cancerização. Então, eu tenho que tratar isso aqui, não é? Muito bem. Então, fotoproteção é o primeiro aspecto aqui a ser abordado. Ok. E qual que é o segundo aspecto, Matheus, que a gente aborda no nosso tripé aqui da abordagem? Agora a gente tem que ser agressivo. Então, a gente tem que destruir queratose actínica. Tá? Então, a gente tem que destruir queratose actínica. E eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Muitos de vocês erram na prática ao destruir queratoses actínicas. Sabe por que muitos erram ao destruir queratoses actínicas? Porque você, por vezes, está trabalhando só destruindo as queratoses actínicas que você enxerga, tá? Só destruindo as queratoses actínicas que você enxerga. Então, quando eu falo destruir queratoses actínicas, quando eu falo destruir, a gente vai ramificar isso aqui em duas formas. Ó, sinto lhe dizer que isso aqui você não vai encontrar muito nos artigos, tá? Isso aqui é um raciocínio que a gente faz quando a gente interpreta o estudo e atribui isso à nossa prática, tá? Então, esse tipo de fluxograma aqui não tem em artigo, não. Ó, Alessandro, boa noite. Muito bem. Então, olha só. Fotoproteção, destruir queratoses actínicas, certo? E aí, como é que eu destruo queratoses actínicas? Então, eu vou destruir as queratoses actínicas que eu enxergo, então, as lesões clínicas. Então, as lesões clínicas, tá? As lesões clínicas de QA. E eu vou destruir as queratoses actínicas que eu não enxergo. Eu vou te explicar como. Mas, então, eu vou destruir as lesões subclínicas, tá? Pessoal, vocês estão gostando da aula? Estão gostando da aula? Tá tudo certo?
tá? Hoje não tem faca, não tem sangramento, não tem ponto, não tem retalho, não tem enxerto, mas vocês estão gostando, estão aproveitando. Então, ó, eu vou destruir as queratoses actínicas, tanto as queratoses que eu enxergo, quanto as queratoses que eu não enxergo. Sabe onde mora o erro aqui? Eu vou mostrar um ponto cego da sua prática clínica. O ponto cego seu está aqui, ó. Você não destrói as queratoses actínicas subclínicas. E aí, deixa eu voltar aqui, ó, no passado. Sabe as subclínicas? Elas também podem evoluir para SEC. Então, você tem que aprender, você tem que ter segurança você tem que ter segurança em cirurgia dermatológica para entender isso, que até lesão subclínica pode evoluir para um SEC. Então, você vai mudar isso aqui ano que vem, tá? Ano que vem você muda. Ano que vem, vulgo quarta-feira, tá certo? Então, você vai mudar isso na sua prática clínica. Você vai destruir tanto as lesões clínicas quanto as subclínicas. Matheus, como que eu destruo as clínicas? Ué, muito fácil. Você está enxergando todas elas, não tá? Então, se você está enxergando todas elas, você vai fazer crio, você vai fazer ata, você vai fazer shaving. Elas não são lesões superficiais, queratose actínica está no epitélio. Então, você vai fazer shaving para tratar essa lesão. Faz shaving, deixa brotar ali aquele pequeno sangramento da derme papilar, tá tudo bem, faz um curativo ali e vida que segue, tá? Faz shaving, ou então se aplica fenol, tá? Não conta para a Anvisa que eu estou falando isso para você não, tá? Mas eu acho que o fenol, no próximo ano, deve estar liberado para médico, tá certo? Enfim, então você vai usar crioterapia, que é o nitrogênio líquido, você vai usar ATA, aí aqui, ATA 70, tá? Que é o que a gente mais recomenda, diminui a chance de você ter uma hipercromia ou uma hipocromia pós-inflamatória e já é suficiente para destruir a queratose actínica, ou você pode fazer shaving, né? Eu gosto muito de shaving, tá? Então eu faço muito shaving, eu vou lá, faço shaving, enfim, ou você pode usar o fenol, tá certo? Então, essas são as lesões que você está enxergando. Conta para mim aqui, ó, quem está aqui na live, nós temos 19 pessoas que trabalham com dermatologia aqui. Hein? Para mim é um privilégio muito grande estar falando para vocês. Conta para mim, o que vocês mais fazem na prática de vocês? Crio, ata, shaving, fenol, para destruir as lesões clínicas, hein? As lesões clínicas. O que vocês mais fazem? Conta aqui para nós. Enquanto eu tomo água. Boa, boa. Ata, crio, ata, boa, boa. Crio, muito bem. Ata, muito bem. Na residência, crio e ata. Crio, ótimo, muito bem. Shave mais ata, crio e ata, perfeito. Crio só, muito bem. Perfeito, gente, excelente. Gostei da parte. Shave mais ata. Ó, Sonilson, eu faço muito shave mais ata, tá? Faço muito shave mais ata. E posso contar uma coisa? Deixa eu crescer a tela aqui para vocês, ó. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Custa para você que viu uma queratose actínica no seu paciente, no dorso do nariz, no dorso da mão, fazer um ata? Custa para você? Eu sei que nada é de graça, nada é de graça. Mas, por exemplo, na minha prática, na prática da Bruna, nós nem cobramos isso, tá? Eu vi lá a queratose actínica, eu na hora conscientizo o paciente do tratamento, trata a lesão, o paciente fica muito grato, porque eu explico para ele que aquela lesão pode evoluir para um câncer de pele, que eu vou fazer um tratamento para ele, tá tudo bem. Às vezes eu gasto uma lâmina de bisturi e eu gasto nem zero nada de ata, tá? Porque eu faço muito shaving mais ata, tá bom? Então, isso é uma prática que, assim, isso é pessoal, tá? Eu acho que é relevante, porque eu vejo que os pacientes, eles ficam muito gratos, tá? E, assim, a gente tem que, de fato, ser resolutivo. Dermatologia é resolutivo, tá? Ata não fica discromia? Ari, fica discromia. Por isso que eu falei, ata 70 é um ata que você vai cauterizar quimicamente a queratose actínica com o menor risco de evoluir com uma discromia, uma hiper ou uma hipocromia, tá? Então, assim, o ideal seria sempre você usar um ata até 70. Eu já vi pessoas usar ata com uma titulação maior, aí o risco é maior, tá? E a gente tem mais risco de discromia em pacientes com fototipos mais altos. Então, isso aqui são opções. Eu, quando tenho um fototipo mais alto, faço só shaving.
Quando o fototipo é mais baixo, faço shaving, ata, enfim. Então, isso depende da prática. Essas aqui são opções. Como fazer shaving mais ata? Ata por cima do local do shaving? Yes, exatamente. Ata em cima do local do shaving. Você faz o shaving e aí você usa pontualmente um pouquinho de ata. Isso te ajuda tanto no controle da hemostasia, tá? Porque o ata, o ácido tricloroacético, ele faz coagulação de proteínas, então isso te ajuda no controle hemostático, isso te ajuda a eliminar qualquer fragmento ali de queratose actínica. Mas deixa eu te contar uma coisa, se você fizer só shaving, também está muito certo. Por quê? O shaving, ele vai raspar ali a derme papilar, que é aquela derme que faz projeções que faz projeções na epiderme. Raspou aquela derme papilar, você vai ver brotos de sangramento. Isso vai gerar um processo inflamatório. Esse processo inflamatório por si só também já é suficiente para gerar destruição de queratose actínica residual, daqueles queratinócitos atípicos que ficaram ali, que eventualmente podem ficar somente quando se faz o shave. E a Bruna está falando muito bem, ó. Quando você vai aplicar ata ou fenol, é sempre importante você proteger a pele ao redor. E como que você protege? Você usa vaselina. Então, a gente passa vaselina ao redor da lesão e aí aplica o ata só em cima da queratose actínica. Muito bem lembrado, viu, Bruno? Muito bem. Terminei meu parênteses aqui, vou voltar para a nossa aula. Matheus, e lesões subclínicas? Presta atenção, ó, igual um mineiro, presta atenção. Olha só, nós não estamos diante de um campo de cancerização? Então, imagina um campo de cancerização. A gente tem aqui dano actínico, que é o dano solar, né? Que é o dano solar. E a gente tem envelhecimento. Muito bem. Então, imagine uma coisa. Essas áreas que tem dano actínico, né, dano solar, envelhecimento. Professor, mas por que não só ata? Pode só ata também, pode só ata, viu? Natália, pode aplicar só ata sim, tá? Isso aí tá totalmente tranquilo de você realizar, tá bom? Entretanto, uma coisa é que a Bruna colocou, ata tem mais chance de recidiva. Se você aplicar ata, veja esse paciente no retorno, tá? Mas só ata tá tudo certo também de ser aplicado. É uma forma de tratamento de queratose actínica. Na minha prática, na prática da Bruna, a gente faz muito shaving mais ata, tá? Mas tá tudo bem fazer só ata, desde que você reavalie o paciente, veja se de fato tratou a lesão. Muito bem. Ó, o raciocínio. Se a gente está diante de uma área, por exemplo, couro cabeludo, orelha, região da fronte, testa, região malar, membros superiores, colo, pescoço, região superior do dorso, que são áreas com dano actínico, né, dano solar crônico aí, principalmente pacientes com fototipo mais baixo, né, enfim, e pacientes mais idosos, né, acima de 60 anos, 50 anos, enfim. O que nós estamos diante? De um campo de cancerização cutânea. Aí vai você acreditar que só a queratose actínica que você viu ali é a que pode virar um câncer de pele? Não. O que a gente sabe hoje? Toda essa área, toda essa região com dano actínico, né, importante, ela tem predisposição para evolução para carcinoma espinocelular. Então, o que a gente sabe, né? A gente, né, quando eu falo a gente, olha só, olha a minha prepotência, né? Mas os pesquisadores, eles marcaram os genes mutados, né? Então, NORT, P53, diversos outros genes, identificaram que, além das queratoses actínicas, né? Que tinham esses genes mutados, né? Então, aquelas lesões clínicas, outras áreas de lesões que você não está vendo também tinham células marcadas com esses genes mutados. Muito bem. Então, quando você vai lá e mata só essa lesão aqui, ó, com ata, com shaving, enfim, com qualquer procedimento que seja, esse paciente vai voltar daqui 6 meses com lesão aqui, por exemplo, ó, uma queratose actínica aqui, outra aqui. Aí você vai falar assim, bom, vamos lá, vamos destruir essa lesão de novo. Aí você faz lá o mesmo procedimento, o ato, o shaving, e nunca trata, de fato, o campo de cancerização cutânea. Então, não tratar o campo, né, essas lesões subclínicas, é um erro, tá? Ó, quantos de vocês tratam o campo de cancerização? Ou seja,
trata toda a região com algumas ferramentas que eu vou mostrar para vocês. Quantos de vocês fazem isso na prática? Tratam o campo de cancerização além das lesões de queratose actínica? Quantos de vocês fazem? Só manda um eu ou uma mãozinha para cima só para eu entender uma coisa. Mas olha só para ver se meu raciocínio faz sentido, tá? Porque muitos esquecem de tratar campo de cancerização. Aqui a gente vai, ó, eu trato muito bem. Então aqui o que a gente vai fazer? Primeira coisa, nós vamos perder o medo, ó. No pós-ata, o que vocês prescrevem? Vaselina, viu, Alessandra? Vaselina, a gente prescreve vaselina para usar em casa. Fica com curativo 24 horas e passa vaselina. Depois que tira o curativo, lava com água e sabão 2 vezes ao dia e vaselina até cicatrização. Cicatriza rápido, porque as lesões são muito superficiais, tá? Então, o que a gente vai aprender aqui, ó? Ó, mais uma vez, hein? A gente está no tripé, hein? No tripé, a gente só falou de fotoproteção. Estamos aqui na parte de destruir queratose actínica, tá? A gente ainda não falou o próximo tripé, hein? O próximo pé do tripé. Então, vamos para as lesões subclínicas, né? Quais são as opções de tratamento? Ó, eu vou falar algumas opções, eu não vou falar todas. Se você quiser aprender todas, tá lá no artigo de 2019. Mas eu vou falar aqui algumas opções, vou falar o que a gente usa na nossa prática. E se alguém aqui quiser colaborar com a nossa aula, dizendo como faz na prática, enfim, fique à vontade, tá? Clube Cirurgia Dermatológica está aqui para isso. Muito bem. Então, vamos lá. Ó, ácido retinóico. Muito bem, vou falar do ácido retinóico. Então, o que a gente faz no tratamento das lesões subclínicas? Eu vou começar aqui, ó, com o Ayrton Senna, do tratamento do campo de cancerização. Padrão ouro aqui, tá? O padrão ouro é o 5. Opa, deixa eu colocar ele escrito assim, ó. O padrão ouro é o 5-fluoracil. O padrão ouro é o 5-fluoracil. Muito bem, esse é o padrão ouro. Ah, Matheus, mas parou de produzir. Pois é, você pode manipular. Ele é o padrão ouro. Já já eu vou dizer como é que a gente faz na prática. Depois do padrão ouro, a gente tem assim, ó, o segundo lugar, o segundo mais utilizado, que é o Imiquimod. Qual o problema do Imiquimod? O problema do Imiquimod é que ele é caro, tá? Então, o perfil dos nossos pacientes aí, pacientes SUS, tem dinheiro para comprar Imiquimod não, viu, gente? Então, o Imiquimod é caro. Então, o Imiquimod é uma opção que eu gosto muito, tá? Mas é caro. E sabe o que eu fiz? Sem conflito de interesse. O Imiquimod é de uma empresa, de uma indústria, chama FQM. A representante da FQM deve me visitar toda semana. E ela pega todas as amostras de Imiquimod e leva para mim. Então, assim, eu tenho amostras de Imiquimod no consultório a rodo. Eu só pego a amostra disso, tá, gente? E de protetor solar, tá? Então, pega a amostra de muito... Nossa, acho que meu iPad desligou, peraí. Eu pego muita amostra de Imiquimod para utilizar nos meus pacientes. E aí, pessoal, eu uso muito o Imiquimod atualmente, porque eu tenho amostra, tá? E, muito, assim, os pacientes que conseguem comprar, ok. Então, se eu não tiver Imiquimod e se o paciente não conseguir comprar, aí eu mando manipular o 5-fluoracil. Só que, atenção, para você manipular o 5-fluoracil, tem que ser numa farmácia que você tenha segurança, tá? Eu já vou contar 2 histórias de uma farmácia que eu mandei não, o paciente mandou manipular e deu ruim, tá certo? Professor, considera tratar campo de cancerização em toda a pele com fotodano ou a partir de X queratoses actínicas? Por exemplo, tratei uma no nariz, como isso? Ótimo, boa pergunta. Diclofenaco, acho fraco. Excelente, eu vou falar de tudo isso. Eu estou religando aqui o meu dispositivo que ele acabou de desligar, tá? Então, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu já mostrar uma coisa aqui. Ah, boa. Ah, que bom que voltou aqui. Bom, já estou voltando, viu? Deixa eu já desmistificar uma coisa, que a gente está seguindo um tripé aqui, tá? A gente está seguindo um tripé para que a gente possa aprender a tratar isso aqui de forma correta. Deixa eu colocar aqui de novo. Só um minutinho, gente. Meu iPad desligou aqui. Tinha que ser na nossa última live, né? Na nossa última live. Só um minutinho. Vou continuar o raciocínio, tá? Para que a gente possa aprender isso aqui e tirar todas as dúvidas, tá bom?
Muito bem. Nicotinamida junto com tratamento tópico. Boa. O iPad saiu. Só um minutinho, gente. Deixa eu só reiniciar meu iPad aqui. Só um minuto. Aí, voltei. Perdão, viu, gente? Perdão, problemas técnicos aqui. Então, olha só. Lesões subclínicas, o que a gente utiliza, né? Então, eu, na minha prática, isso, assim, respaldado, mais uma vez, em literatura, né? Uso muito 5-fluoracil, sem dúvidas, sem sombra de dúvidas, é a medicação que eu mais uso. Seguido do Imiquimod. Eu já vou mostrar como que eu uso, posologia, enfim, tudo disso. Depois, a gente pode usar diclofenaco, tá? Então, diclofenaco também é uma opção de tratamento. Agora minha caneta que não está funcionando. Ai, meu Deus. Espera aí, deixa eu ver aqui. Minha caneta agora que não está funcionando. É hoje, é a última live do ano. Agora o iPad desligou. Ó, eu vou tentar aqui mais uma vez. Eu vou tentar falar para vocês sem o iPad. Espera aí, deixa eu colocar para carregar aqui, porque hoje está complexo. Coloca para carregar para mim, por favor. Abre uma nota e vai escrevendo. Eu vou só falando aqui. Ó, pessoal, então é o seguinte. Enquanto meu iPad dá uma carguinha aqui para eu poder voltar para vocês com a explicação, deixa eu só raciocinar então com vocês. Então é um tripé, tá? Eu já volto com o iPad, ele vai dar só uma carga aqui de uns 3 minutos. Então é um tripé. O primeiro tripé é fotoproteção, o segundo tripé é destruir queratoses actínicas. E quando a gente destrui queratoses actínicas, a gente tem que destruir aquelas que a gente está vendo, mas também aquelas que a gente não está vendo. A opção que a gente mais utiliza de tratamento é o 5-fluoracil. E naqueles pacientes com múltiplos queratoses actínicas, hiperkeratose, impernes, persistência pós... ok. Vamos pensar num senhorzinho da roça, fototipo baixo, o rosto, o tronco, o braço com fotodano. Como que a gente trata tudo? Muito bem, excelentes perguntas, hein? Então é desafio para todo mundo. Mas, então deixa eu chegar no raciocínio. Então a gente destrói as queratoses actínicas com um método que a gente vai julgar pertinente para a nossa prática. Então, shaving, ata, crio, fenol, enfim. E a gente trata campo. O campeão aí de tratamento é o 5-fluoracil. Hoje, nós não temos mais 5-fluoracil, né? Ele foi descontinuado pelo laboratório. Então, o que a gente faz? A gente manda manipular. Parênteses, você tem que conhecer o laboratório de manipulação, porque começou a vincular aí entre os dermatologistas, né, que tratam campo de cancerização, câncer de pele, enfim, várias reações adversas relacionadas à manipulação inadequada do 5-fluoracil. Então, aconselho vocês procurarem farmácias antes de manipular, saber a procedência para poder indicar, porque é o nome de vocês que está em jogo, tá? Então, sempre que vocês forem manipular, seja qual produto que for, tentem conhecer a farmácia de manipulação e mandem num local de segurança. Ponto. Então, vocês podem manipular o 5-fluoracil. Ou usar o Imiquimod, né? Desde que o paciente tenha condição de comprar ou você tenha as amostras, enfim. Outra opção é você usar o diclofenaco. Só que é o diclofenaco 3% com gel de ácido hialurônico. Mas aí o diclofenaco, ele tem um porém.
os estudos mostram, e clinicamente a gente vê uma reação muito mais branda relacionada ao diclofenaco. Então, eu vou falar para vocês o momento que eu prefiro usar o diclofenaco. Então, vamos voltar aqui. Qual que seria o ponto desse tripé importante? Tratamento das queratoses actínicas pontuais, com técnica que vocês acharem pertinentes, mais tratamento de campo. Duas opções, 5-fluoracil e imiquimod, tá? Então, a gente usa isso na nossa prática, tá certo? Fazendo isso, você não erra, tá? E aí, em relação à posologia, como é que a gente faz com a posologia? Já respondo sua dúvida, Carol. O que a gente faz? Bom, se a gente for ler lá na bula, você vai ver que a bula fala assim, ó, 2 vezes ao dia por 4 semanas. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem que tolera usar essa medicação 2 vezes ao dia por 4 semanas, tá? Então, assim, raros os pacientes que toleram, porque é cheio de efeito colateral. 5-fluoracil tem muito efeito colateral. E sabe o que vocês vão fazer na prática de vocês? Vai prescrever 5-fluoracil, mostra a imagem de como pode ficar, dos seus pacientes que já trataram, de imagem da internet, mostra para o paciente que é daquele jeito. Às vezes o paciente ele sai mal entendido do consultório, ele vai usar o 5-fluoracil em casa, ele vai achar que está tendo uma alergia ao remédio, vai descontinuar. Então, assim, pensa, o paciente já não passa protetor solar, porque a cosmética é ruim, aí vai usar 5-fluoracil, que vai dar edema, eritema, prurido, crosta, pústula, ardor, queimor. Você acha que ele vai fazer isso 2 vezes ao dia, 4 semanas? Então, assim, é difícil, o paciente ele tem que estar bem entendido da posologia, dos efeitos colaterais do uso do remédio. Então, o que nós fazemos, tá? O que eu faço? Eu tento usar a posologia que está indicada na bula, tá? Eu tento usar. Só que quando eu vejo que ou o perfil do paciente não é aquele que vai tolerar, ou o paciente não vai aderir ao tratamento, eu uso uma posologia distinta, mas que tem evidência na literatura, tá? Então, eu uso 3 vezes por semana por 12 semanas, tá? Então, 3 vezes por semana ele vai usar 2 vezes ao dia por 12 semanas, tá? Então, você pode fazer essas adequações, você não está cometendo um crime, você está adequando a posologia da medicação que você usaria por 4 semanas, você vai usar por 12 semanas, e aí 3 vezes por semana, tá? E aqui, existem várias formas, né, de artigos que mostram o uso de 5-fluoracil. Durante a minha especialização na residência médica, eu aprendi assim, ó, 2 vezes ao dia, 15 dias. Aí você pausa 15 dias. Depois você repete 2 vezes ao dia, 15 dias. Aí você pausa 15 dias. E depois você repete de novo 2 vezes ao dia, 15 dias. Como que vocês fazem? Ó, gosto de fazer manipulado, seu Nilson. 5-fluoracil 0,5%, desonida 0,05%, em creme, assim, melhorar para usar 6 meses. Bom, é uma posologia alternativa. Manipula em creme ou gel? Creme é melhor do que gel, tá? Creme é melhor do que gel. Gel é melhor na face, tá bom? Passa no corpo todo, que quantidade mais ou menos? Excelente pergunta, ó, excelente pergunta. 2 vezes ao dia, 21 dias. Aí, ó, outra forma de utilizar. 2 vezes ao dia, 21 dias, tá? Então, olha só, o que acontece? Quais são as áreas que a gente utiliza? Tem um artigo que fala assim, ó, você não pode ultrapassar 500 centímetros quadrados de 5-fluoracil nem de imiquimod, tá? Aí, quem de vocês sabe que que é 500 centímetros quadrados, né? Então, o que nós fazemos? A gente separa por segmentos. Então, vai fazer assim, ó, vai tratar primeiro a face, aí você vai adotar uma posologia, a que a gente geralmente adota, né? 3 vezes por semana, né? Cada um desses 3 dias, 2 vezes por 12 semanas, ou o paciente usa 1 vez ao dia por 8 semanas, ou o paciente usa 2 vezes ao dia por 4 semanas, que é o que está em bula, tá? Você pode adequar aí, tá certo? E aí, o que você faz? Usa na face, depois você rodizia, usa no colo, depois couro cabeludo, depois membros superiores, e você vai rodiziando as áreas de tratamento desse seu paciente, tá certo? Por quê? Porque senão ele não tolera os efeitos colaterais. E especificamente o imiquimod, ele pode dar uma síndrome, que é uma síndrome pseudogripal, que eu já tive 2 vezes com o paciente. O paciente, quando usa em uma grande superfície, no meu caso foi numa queilite actínica,
provavelmente ele absorveu o Micmode, ele teve fraqueza, astenia, mialgia e sensação de febre com calafrios. Então, suspendi a medicação que provavelmente teve absorção sistêmica, tá? Então, assim, você tem que tomar cuidado para usar o remédio em áreas limitadas, tá? Então, geralmente eu trato face mais orelha, depois só couro cabeludo, depois colo com membros superiores, tá? Então, eu trato de forma mais cautelosa, uma vez que eu uso uma posologia um pouco mais agressiva de tratamento, tá? Deixa eu ler o que vocês colocaram, ó. Coitado, a desonida não iria diminuir o efeito do medicamento? Ô, Tom, posso te dizer uma coisa? Olha só, muito se fala que o uso do corticoide diminui o efeito do medicamento. E racionalmente faz sentido, mas tem um estudo com um N muito pequeno dizendo que não muda desfecho, tá? O que eu faço? Minha conduta. Eu uso o medicamento para tratar campo, deixo arder mesmo o processo inflamatório. Aí, quando o paciente não tolera aguentar aquele processo inflamatório, o edema, eritema, coceira, crosta, pústula, aí eu uso o corticoide, tá? Só se ele não tolerar. Ou, se mesmo depois de usar o remédio, ele persiste com eritema leve residual, depois de 2 semanas que a gente já tenha descontinuado o tratamento, aí eu entro com o corticoide, tá? Mas eu, via de regra, não associo os dois. Não associo a medicação de tratamento de campo junto com o corticoide. Mas a gente tem um estudo que mostra que não muda desfecho, tá bom? Então, você poderia usar. E, ó, desonida é corticoide muito fraquinho, então você não teria problema, tá bom? Clobetasol, alobetazol, aí a gente muda de figura, mas desonida, um corticoide mais fraco, tudo bem, tá? A gente viu, ó, vocês costumam passar algo no pós? Perfeito, Lopes. Pós de uso de Furix ou Ixio, né? O que nós fazemos na prática? Eu avalio a condição do paciente. Então, por exemplo, o paciente ele tem uma condição financeira melhor, eu geralmente passo Imicmode, porque eu tenho um pouco de medo de manipular o 5-fluoracil. Então, eu uso o Imicmode e eu passo para ele Dersane hidrogel. Aí ele vai usar Dersane hidrogel várias vezes ao dia sobre as lesões, tá? Mas eu não vejo nenhuma diferença em usar Dersane hidrogel com vaselina, tá? Então, a gente usa muito vaselina. Então, uma combinação para o paciente que não tem muita condição, manipulo 5-fluoracil em creme, né? E aí associo a vaselina para ele usar no pós-procedimento, para usar sempre, tá? A vaselina, ela vai umedecer essas crostas que vão se formando, então a gente evita a formação de crosta. A vaselina hidrata a pele, porque ele tem descontinuidade da barreira epidérmica, então perde água, né? O que predispõe à infecção, à piodermite. Então a gente usa muito vaselina para restaurar a barreira cutânea, tá? Mas pode usar Dersane hidrogel também. Ó, então passamos pela manhã, quando o paciente pode ficar em casa, logo depois vem o protetor. Pessoal, vocês estão entendendo o raciocínio aqui, né? Que eu tô sem o meu iPad aqui, mas ó, deixa eu falar uma coisa de protetor solar. Isso é importante, ó, isso é muito importante, inclusive. Quando você tem perda da barreira cutânea, você tem que usar uma substância, entre aspas, assim, ó, inerte, tá? Inerte. Porque, veja, responda uma pergunta para mim. Protetor solar pode usar em área que não tem continuidade de barreira? Protetor solar foi testado em pele lesada? Em pele que tem erosões, que tem perda superficial da derme e da epiderme? Ou foi testado em pele íntegra? Qual que é a opinião de vocês? Posso usar protetor solar em cima de áreas de perda de barreira cutânea? O que vocês acham? Posso usar ou não, hein, gente? É uma pergunta boa, hein? Ó, deixa eu já responder para vocês. Podemos com cautela, tá? Podemos com cautela. Por quê? O protetor solar, ele tem um veículo. O protetor solar, ele tem substâncias que podem agredir a pele lesada. Então, o paciente, ele pode ter uma dermatite relacionada, não é recomendado. Ele pode ter uma dermatite associada ao uso do protetor solar naquela região. Mas, Matheus, como é que eu vou fazer para o paciente proteger a região se a pele está lesada e ele precisa de proteção? Uai, não vai no sol, evita a exposição solar. Então, durante o tratamento, eu falo para o paciente, não pode ir no sol.
você vai usar protetor solar, que é o primeiro tripé lá, a primeira parte do tripé, mas tem que evitar nessas áreas onde tem perda da barreira cutânea, onde ficou machucado, onde está ardendo, onde está coçando. Por quê? Pode acontecer, ficará salva, está perfeito. Por quê? Pode acontecer, vai ficar salva, Carol. Pode acontecer daquele protetor gerar uma dermatite. Eu já tive mais de uma vez dermatite de contato por conta de protetor em cima de áreas de perda de barreira cutânea, tá? Então, assim, o paciente tem que ficar muito esclarecido disso, tá bom? Muito bem. Pessoal, ó, então, o que eu quero dizer para vocês? Quero dizer que nós finalizamos aqui com várias considerações esse segundo pilar do tripé. O segundo pilar do tripé é ser agressivo, é destruir queratose actínica clínica e destruir queratose actínica subclínica. A destruição de queratose actínica clínica, várias opções, shaving, fenol, ATA, crio. Destruir queratose actínicas subclínicas, várias opções. 5-fluoracil, imiquimod, diclofenaco, enfim, tem várias opções. E qual será o terceiro pilar? Então, o terceiro pilar, gente, é um tratamento de manutenção, tá? É um tratamento de manutenção. Deixa eu já contar uma coisa para vocês. Paciente de câncer de pele, ele é um seu paciente para a vida inteira, tá? Ele é um paciente que vai sempre estar consultando com você. E esse paciente que tem câncer de pele, que tem campo de cancerização cutânea, entre os períodos, né? Geralmente, o que nós fazemos? Fazemos ciclos de 5-fluoracil ou de imiquimod anual. Só que entre esses períodos anuais, a gente faz um tratamento de manutenção. E o que é esse último pilar, o tratamento de manutenção? Vamos só recordar uma coisa. Lembra que o campo de cancerização, ele tem envelhecimento e fotodano associado? Então, o que a gente faz na manutenção? Gente, é uma coisa que, para mim, faz muito sentido na minha cabeça. A gente tem que tratar envelhecimento, tá? Então, o que é a manutenção? Envelhecimento, é tratar envelhecimento. E aí, alguém aqui falou sobre retinoide. Então, o que a gente pode fazer nesses pacientes? Retinoide. Então, a gente pode usar retinoide para ele fazer peeling em casa. Então, você prescreve peeling para ele fazer em casa. Com produtos que ele compra na farmácia, tretinoína, enfim, ele pode fazer peeling em casa. Isso é tratamento de manutenção de campo de cancerização. Ou, uma coisa que eu acho bem interessante é você fazer peelings no seu consultório. E aí, o que você faz? Você pode fazer peeling de que é o que a gente mais acha que é viável. Um peeling com solução de Gesner mais 5-fluoracil. Então, você faz Gesner com 5-fluoracil. Você faz 3 camadas de Gesner e uma de 5-fluoracil. Esse paciente vai embora 24 horas sem exposição solar e só usando vaselina. E aí você faz uma sessão a cada 15 ou a cada 30 dias, até total de 8, tá? Até total de 8 sessões. Então, são opções. Você pode usar a solução de Gesner junto com 5-fluoracil, ou você pode usar a solução de Gesner junto com ATA, ou você pode usar só a solução de Gesner e pontualmente com fenol nas lesões, também é uma opção, isso também é descrito, e aí você faz o tratamento de manutenção do seu paciente, tá? Por que isso é importante? Porque você está fazendo manutenção daquele status quo de campo cutâneo de cancerização, você está prevenindo que esse paciente tenha outras queratoses actínicas que eventualmente vão evoluir para carcinoma espinocelular. E, isso gera cuidado, isso gera fidelização do seu paciente. Então, você traça um planejamento de tratamento com ele, entendeu? Então, você não está vendendo um procedimento, não, gente. Você está traçando um planejamento de tratamento de câncer de pele, tá? Vocês entenderam isso? Entendeu o terceiro pilar, que é de manutenção? Então, a gente divide campo de cancerização, e vocês não vão achar no livro, em 3 partes. A primeira parte, fotoproteção. A segunda parte, ser agressivo em queratose actínica. E a terceira parte é manutenção. Membros superiores, faz peeling também? Faz peeling também. Membros superiores, alguém falou aqui, e membros inferiores? Faz peeling em membros inferiores. Posso usar só peeling de ATA? Pode, Luiz, pode usar só peeling de ATA, sim. Mas aqui, você pode combinar a solução de Gesner com 5-fluoracil para que você tenha uma eficiência melhor do que só com ATA.
membros superiores poderia estar prevenindo com 1%. Como assim, seu Nilson? 1%? Bom, outra dúvida. Faço crio em um dia. Quanto tempo depois já pode passar o ácido retinóico? Muito bem. Pessoal, agora que eu estou percebendo aqui que a Bruna está respondendo as perguntas de vocês também. Ó, pessoal, quando você faz crio ou quando você faz algum tratamento que vai gerar lise celular ali, destruição local, você espera aquela lesão ela ter o processo de regeneração. O que a gente sabe, né? O que a gente sabe aí de teoria é de que o queratinócito basal, até que ele passe para a camada espinhosa, depois para a camada granulosa, e a camada granulosa libere os queratos de hialina, né? Querato e hialina, né? Corrigindo, isso demora mais ou menos 21 dias, tá? Na verdade, demora 21 dias para sair da camada basal até atingir a granulosa. Depois, mais 21 dias para eles degranularem esses grânulos de querato e hialina. Então, seria 42 dias. Via de regra, Carol, um mês você volta aqui. Então, fiz o tratamento daqui, um mês você volta, eu já começo o peeling, tá? Já começa o tratamento de manutenção. Eu acho que eu expliquei a regeneração celular aí da epiderme para te explicar que é com 30 dias que a gente faz, tá? Muito bem. Polipódio. Olha, polipódio, gente, assim, tem gente que prescreve. Eu não prescrevo, porque ainda não fui convencido, tá? Eu não prescrevo, porque eu não fui convencido, mas tem evidência, principalmente quando vai para a praia, por exemplo. Então, assim, o paciente tem um campo de cancerização importante, ele vai para a praia, então aí você começa a usar polipódio antes dessa exposição solar, e aí depois que ele volta, você suspende, enfim. Não é uma prática que eu faço, tá? Confesso que, particularmente, não faço assim, mas é porque eu não vejo muito motivo. Eu acho mais importante orientar o paciente protetor solar, não se expor ao sol, enfim, usar corretamente protetor solar do que usar o polipódio. O que eu imagino, assim, isso é a minha cabeça, pode ser uma crença, tá? Que o paciente tomando remédio, ele acha que está fotoprotegido. Aí ele esquece o mais importante, de que não é evitar se expor ao sol entre 10 e 4, usar protetor solar daquela forma que a gente orienta, 2 em 2 horas, a quantidade correta. Então, assim, eu não aplico porque eu não vejo que tem tanta eficácia. Outra dúvida, em membros superiores, às vezes o paciente tem QA, insuficiência venosa, medo de fazer tem miquinose não cicatrizar, que vocês fazem. Carol, então, deixa eu te contar uma coisa. Hoje eu recebi uma foto de um paciente que ele tem 95 anos, eu operei ele um carcinoma basocelular na pálpebra, fiz um duplo avanço. Os membros inferiores dele é cheio de insuficiência venosa, mas ele tem um baita de um CBC superficial / doença de Bowen. Eu não sei o que é, tá? A dermatoscopia eu fiquei na dúvida se era Bowen, CBC superficial. Eu não vou operar essa perna, tá? Eu não vou operar. Seja um CBC superficial, seja um Bowen, tanto assim, não vou operar. O paciente está ansioso. Eu também fico um pouco ansioso. Então, o que eu faço? Eu trato com o Mimic Mode. Então, ele está usando o Mimic Mode, e aí eu orientei ele a usar a posologia do Mimic Mode 4 vezes por semana, por 8 semanas, só que ele tem meu telefone. Então, quando aquilo começar a ter uma reação intensa, aí eu vou controlar, eu vou falar assim, suspende. Aí eu vou falar, suspende, usa um corticóide no local, vamos ver como é que fica. Então, assim, você vai adequando o tratamento, mas não vai gerar uma úlcera que não vai cicatrizar. Lembra que o procedimento aqui ele é superficial, o tratamento dessas lesões é superficial. A gente tem aval aí para tratar a doença de Bowen, CBC superficial, com essas medicações, porque elas atingem região da epiderme, tá? Então, eu controlo de perto. Eu não prescrevo para esse paciente em específico e falo assim, tchau, até ano que vem. Não, a filha dele tem meu telefone, me mandou mensagem hoje, perguntando se pode continuar com o remédio. Então, eu falei, usa 2 semanas, me manda foto. Aí, com 2 semanas, ela me mandou foto, eu olhei, não tem nenhuma reação importante ainda, continua o remédio normal, tá? Então, liberei para ele continuar o remédio mais 2 semanas e eu vou acompanhando o paciente de perto, tá bom? Eventualmente, numa reação mais importante, eu vou lá e, suspendo a medicação. Pessoal, 1h10 de live, hein? O que vocês... eu tô chegando no fim aqui da nossa aula e eu quero fazer algumas considerações, mas o que vocês acharam? Tive alguns problemas aqui técnicos,
Mas, ó, eu quero fazer uma linha do tempo aqui da nossa aula com todas as 21 pessoas que estão aqui, para eu poder fazer toda essa revisão, tá? Tá tudo bem? Que vocês acham tão ok a aula, estão entendendo? Eu perdi meu iPad aqui hoje, ele está carregando ali, mas eu acho que a gente foi bem conclusivo aqui. Então, ó, campo de cancerização, não necessariamente eu preciso ter queratose actínica, ponto. Vi que tem dano actínico, vi que tem fotoenvelhecimento, paciente idoso, eu posso estar diante do campo de cancerização. Deixa eu abrir um parênteses. Isso tanto é verdade que, por exemplo, quando você usa Imic Mode para tratar aqui, ó, campo de cancerização no couro cabeludo, e você vê lá assim, 5 queratoses actínicas, 5. Aí esse paciente volta 4 semanas, a cabeça toda tá com eritema, Nós sabemos que o 5-fluoracil, ele não age de forma inadvertida em pele normal. Ele vai agir em pele fotodanificada, que tem célula pré-neoplásica. Então, o que a gente entende? Que ele está tratando lesão subclínica. Então, mesmo em áreas onde você não encontra queratose actínica, você pode estar diante de um campo de cancerização. Fecha parênteses. Abre agora um colchete. Olha só, eu tratei recentemente campo de cancerização na face de um paciente que eu vi uma queratose actínica. Eu falei assim, cara, você tem um campo de cancerização na face, porque ele tinha um fotodano importante, mas uma só queratose actínica. E olha aqui, respondeu no nariz, na base, na raiz do nariz, região malar, na fronte, em áreas que eu não tinha percebido. E o paciente ficou super satisfeito comigo. Por quê? O remédio denunciou áreas que a gente não estava vendo, tá? Então, ele tinha um campo de cancerização. Tratei o campo de cancerização dele. Qual que é o próximo passo? Manutenção. O que eu vou fazer manutenção? Peeling. Eu faço peeling. Ele é um paciente mais vaidoso, ele vai usar peeling em casa. Então, ele vai usar tretinoína em casa. Ou eu posso fazer peeling dentro do meu consultório, tá? Usar a solução de Gessner com 5-fluoracil. Fechei meu colchete. Vamos lá. Então, campo de cancerização, não necessariamente eu preciso ter queratose actínica, isso é muito, muito importante. Queratose actínica pode virar SEC até 16% ao ano nos pacientes com múltiplas queratoses actínicas. Então, o que a gente tem que fazer na abordagem de queratose actínica? Usar o tripé. O que é o tripé? Fotoproteção, porque a fotoproteção vai evitar o dano da radiação ultravioleta A e ultravioleta B, principalmente, evitar a exposição solar, né? E, enfim, usar coberturas, né? Muito bem. O ponto do meio, que é o ponto de ser agressivo com queratose actínica. Destruo pontualmente com as ferramentas que eu tenho, crio fenol, ATA 70%, shaving, posso combinar essas terapias e depois eu faço a destruição do campo, né? Então eu vou tratar campo de cancerização. Campeão aí de todos, campeão, 5-fluoracil, tá? Mandem manipular, tá certo? Conheçam a farmácia de manipulação. Seguido do Imic Mode. Então, são as duas boas opções. Várias posologias, a posologia que nós aplicamos 2 vezes ao dia por 4 semanas, como manda em bula, mas é muito difícil encontrar paciente que faz isso. Então, eu faço 2 vezes ao dia, 3 vezes por semana, e faço por 12 semanas, tá? Então, essa é a posologia. Tem várias outras posologias, várias formas de manipular 5-fluoracil, tá? E Imic Mode, como que eu faço? 3 a 4 vezes por semana, sempre à noite, tá? O produto tem que ficar de 8 a 10 horas no corpo. Então, 3 a 4 vezes por semana, de 8 a 12 semanas, tá? Uso o produto. Matheus, pode usar no corpo todo? Não pode usar no corpo todo, tá? Não pode usar no corpo todo. Vai segmentando as áreas. Trata primeiro cabeça, depois couro cabeludo, depois membros superiores e colo, depois membros inferiores, tá? Nunca trate muitas áreas. O primeiro, o paciente não vai tolerar, por conta dos efeitos colaterais. E segundo, o Ixium, sem conflito de interesse, né? Tem outras formas, mas o Imic Mode, ele pode dar uma síndrome que gera uma síndrome pseudogripal, que tem estudo que mostra que acontece em até 2% dos pacientes. Eu já tive casos assim. O paciente desenvolve fadiga, mialgia, dor de garganta, dor de cabeça, sensação de febre e calafrio. Quando ele desenvolve isso, suspende o remédio, troca a opção, tá? Fiz o tratamento das queratoses actínicas e do campo, depois eu vou para o tratamento de manutenção. O que eu faço, Matheus? Tratamento de manutenção. Qual que é a ideia? Tratar envelhecimento. Então quer dizer que fazer ultraformer, bioestimulador de colágeno, seria uma forma de evitar o surgimento de queratose actínica no campo de cancerização? Deixo a dúvida para vocês, mas a minha opinião é que sim, tá?
A minha opinião é que sim, tá bom? Mas eu não indico. Eu não indico porque eu nem sei como funciona o Ultraformer, tá bom? Nem sei como funciona o Ultraformer. Enfim, alguém vai me matar aqui, Bruno vai me matar, porque, enfim, devia saber como é que funciona o Ultraformer, né? Mas, ó, então, o que eu geralmente faço? Peeling. Então, o paciente usa tretinoína em casa, e tem várias titulações de tretinoína, 0,025, 0,05, 0,5, 1%, depende da tolerância do seu paciente, do tato que ele tem, né, enfim, da confiança que você tem dele também, né? Então, você vai tateando ali o paciente. Geralmente, eu deixo esse tratamento de manutenção aí de peeling em casa ou no meu consultório, e aí no consultório, solução de Gessner com 5-fluoracil é o que a gente mais usa, tá? E aí, 3 passadas de solução de Gessner, mais uma passada de 5-fluoracil, a 5%, e a gente vai acompanhando esse paciente no consultório com essas sessões de peeling a cada 15 dias, até dar 8 vezes, ou mensal até dar 8 vezes, e a gente vai fazendo o segmento dele dessa forma, tá bom? Uma dúvida, então, ácido retinóico não seria considerado para tratamento de campo, e sim só uma... Sim, ácido retinóico aqui nesse raciocínio e com a referência que eu estou utilizando seria manutenção, tá? O mais indicado aí para você tratar campo de forma mais ativa, 5-fluoracil, imiquimod e o diclofenaco, tá bom? Então essas seriam as opções melhores para você utilizar. Pode usar também colchicina, tá? Acabei não falando da colchicina, e a colchicina, ela tem os efeitos colaterais. Eu usei poucas vezes colchicina na residência. Ela tem os mesmos efeitos colaterais esperados do 5-fluoracil, só que você usa 2 vezes ao dia, 7 dias. Então, tipo assim, é um tratamento mais rápido. Não é aquela tanto de semana, enfim. Geralmente tem os mesmos efeitos, mas é um período muito mais curto, tá? Eu não tenho... A colchicina é um inibidor é o inibidor dos microtúbulos, né, das células, enfim. Então, essas células que são atípicas, elas têm intensa multiplicação, então ela atua nessa região. Colchicina na área da face, exato. Enfim, mas eu não utilizo na prática, tá? Prática mesmo, ó, 5-fluoracil, que é o Ayrton Senna aqui do tratamento, e imiquimod. Beleza? Pessoal, fiz aqui uma breve explanação para vocês, tá? Dentro do Clube Cirurgia Dermatológica, eu vou entregar uma aula mais completa. Ó, nicotinamida em pacientes com múltiplos basos, você pode utilizar a nicotinamida, tá? Mas a nicotinamida, ela não tem muita evidência, tá? Tem profissionais que usam nicotinamida. Eu já li algumas revisões de nicotinamida que não muda muito o desfecho, mas você pode utilizar. Assim, tem poucos efeitos colaterais. Geralmente, os efeitos colaterais da nicotinamida são mais gastrointestinais e ela não é tão barata. Então, assim, tem que pesar risco-benefício, entendeu? Então, se você pesar risco-benefício e achar que vale a pena, tudo bem prescrever para o seu paciente, tá? Excelente aula, melhor que isso é só entrar no CCD na próxima turma. Ô, seu Nilson, olha só, quem está aqui até agora e é do CCD, hein? Quem é do CCD que está aqui até agora? Fala aí para o pessoal que não é do CCD, porque assim, o CCD, pessoal, é uma comunidade que em breve vai ser a maior comunidade de cirurgia dermatológica do Brasil, tá? Então, o que acontece no CCD? A gente discute casos clínicos, cirúrgicos, a gente tem a nossa plataforma, a gente vai entrar em 2025 com muita novidade dentro da plataforma. Vocês podem perceber pelas nossas lives, enfim, que a gente sempre busca trazer as melhores evidências. Então, assim, eu particularmente, a Bruna também, a gente estuda muito, tá? Então, a gente estuda muito a cirurgia dermatológica e os nossos alunos, eles são talvez um dos principais motivos para motivar a gente a estudar tanto, tá? Então, a gente tem dentro dessa comunidade, eu pelo menos tenho uma sensação assim de pertencimento, porque eu encontro profissionais que trabalham com dermatologia, dermatologistas, enfim, pessoal que está na residência, na pós-graduação, pessoal que é cirurgião geral e trabalha com dermatologia, que tem o mesmo pensamento que o nosso, de valorizar, de querer aprimorar a técnica em cirurgia dermatológica, o conhecimento, tudo com segurança, tá? Então, isso é o Clube Cirurgia Dermatológica, tá?
Muito bem, obrigado, Natália. Ó, a Ju, como faz para entrar no CCD? Bom, a gente vai acompanhando o nosso Instagram, porque a gente vai abrir turmas. Então, a gente deve abrir turma agora para o início do ano, tá? Então, a gente deve abrir agora para o início do ano próximas turmas, tá bom? Mas é por aqui, a gente vai contando tudo por aqui pelo nosso Instagram, como que é feito para você se inscrever, enfim. Muito bem, pessoal. Eu desejo a vocês um excelente final de noite. Eu desejo que 2025 seja um ano que você possa entregar o melhor de si em todos os sentidos, tá? Na sua família, para os seus filhos, para os seus amigos. Lembrar de que assim nós somos médicos, mas nós não somos definidos pela medicina, né? A gente é muito mais do que isso, então eu espero que vocês sejam muito mais do que médicos, né? Afinal de contas, todos nós temos uma vida, né? Vida pessoal, profissional, enfim. Mas que vocês valorizem muito os seus, tá? Os familiares de vocês, porque isso é muito importante para nós. Isso dá muito combustível para a gente continuar, né? E especificamente dentro da dermatologia, eu espero que vocês cresçam muito, que vocês estudem muito, que vocês se aperfeiçoem, que vocês estejam em grupos, como o Clube Cirurgia Dermatológica, para sempre continuar em desenvolvimento, se atualizando, aprimorando, enfim, discutindo o caso. Lopes, perfeito, meus amigos. Até 2025. Até 2025, meu amigo. Um abraço. Então é isso. Desejo que vocês tenham muito sucesso aí na vida de vocês. Valeu? Vou deixar essa live salva aqui no Instagram. E um abraço a todos. Até o ano que vem.